Gente, beleza? Bom, então é o seguinte, a gente tem falado aí sobre verbos nas últimas aulas. Essa é a última aula em que a gente vai tratar a respeito desse assunto. É uma aula bem importante porque até agora a gente falou sobre a estrutura dos verbos, né? A gente falou de conjugação, falou das definições de verbo defectivo, verbo abundante, aquela história toda. Falou de tempos, de modos e tal. Falta um pedacinho sobre essa parte da estrutura, né? Que é uma parte que eu tinha planejado tratar na semana passada, mas não deu tempo, né? E é um assunto muito importante para a gente tratar assim nas coxas, então eu preferi incorporar a esse último vídeo, graças a Deus, esse é o nosso último vídeo a respeito de verbos e na sequência, a gente vai mostrar como que esse assunto cai para a gente também em questões de interpretação, né? Então a gente vai ver que questões de interpretação também podem cobrar verbos, é muito comum mesmo que cobrem. Vai falar, como assim, professor? Vai cair verbo em questões de interpretação? Vocês devem se lembrar, por exemplo, que nas aulas do curso de revisão do Enem, a gente tratou muito disso, né? De como que o Enem fala sobre verbos relacionados à interpretação. Mas aqui eu queria expandir um pouquinho mais a nossa visão sobre isso, vendo inclusive outros exames além do Enem, como que esse assunto cai além da questão da estrutura relacionada à questão do significado. Para isso, a gente vai falar sobre os usos não literais dos tempos verbais. Como assim, professor? A gente vai explicar quando chegar o momento dessa parte aí. Bom, então, ainda preso àquela questão da estrutura que a gente faltou, tanto é que eu coloquei aqui, ó, número 10, né? Faltou para a gente falar sobre os verbos que mais caem em vestibular. Sem sombra de dúvidas, esses são os verbos que mais caem em vestibular, que são o verbo ter, o verbo ver, o verbo vir e o verbo pôr. Mas fala, nossa, professor, mas por que esses verbos caem? Porque, no geral, não são verbos que a gente tem grandes dificuldades em conjugar. A importância desses verbos é o seguinte: saber conjugar esses verbos nos auxilia a conjugar muitos outros. Como assim? Verbos que são derivados dele, né? Verbos que usam exatamente a mesma conjugação, a mesma tabela de conjugação, porém, verbos que têm um prefixo antes. Então, por exemplo, saber conjugar o verbo ter vai nos auxiliar a conjugar verbos que a gente erra. E é aí que está o ponto. Então, verbos como o manter, o obter, o reter, o conter, e vai embora, né? O deter, e por aí vai. Por aí vai. Por aí vai. Estou usando até a segunda pessoa já. E por aí vai. Então, como assim? Se o verbo ter se conjuga, por exemplo, no presente, eu tenho, então é só colocar o prefixo. Eu tenho, eu mantenho, eu obtenho, eu retenho, eu contenho, eu detenho. Usando esses que eu coloquei aqui. Aí você fala, fácil. Lógico, até aí tranquilo. O nosso problema geralmente acontece quando a gente chega em alguns tempos verbais mais complexos do que o presente, né? Então, por exemplo, quando a gente pega lá o imperfeito do subjuntivo. Como é que é o imperfeito do subjuntivo? É aquele que a gente usa o se. Se eu tivesse, né? Então é se eu tivesse, verbo ter, então os outros vão ficar se eu mantivesse, se eu obtivesse, se eu retivesse, se eu contivesse, se eu detivesse. Agora eu pergunto a vocês, sairia facilmente em uma redação aí, alguma coisa do tipo, se o governo mantesse os preços, por exemplo, e aí você continua lá sua frase. Olha que interessante, não parece, né, que está errado, não é um erro tão evidente esse daqui, mas está errado. Se o verbo manter ele deriva do verbo ter, ele deve se conjugar tal qual o verbo ter. Então, se o governo mantivesse os preços,
né? A mesma coisa para qualquer outro tempo verbal. Então eu vou falar assim, o futuro do subjuntivo. Aliás, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tempo, que é um dos tempos que mais cai em vestibular, que é aquele que a gente usa o quando. Quando eu, verbo ter, quando eu tiver. Né? Então você fala, quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar. Beleza. Logo, se é quando eu tiver, isso vai valer para todos os verbos que são derivados do verbo ter. Quando eu mantiver, quando eu obtiver, quando eu retiver, quando eu contiver, quando eu detiver. Percebem? Aí que está o problema que realmente cai para a gente, né? Então, por exemplo, quando a polícia detiver os ladrões, veja bem, quando a polícia detiver, quantos de nós não falaríamos facilmente aqui, quando a polícia deter os ladrões, estaremos a salvo? Não, quando a polícia detiver os ladrões. Então, são essas formas aí que costumam cair em vestibular para a gente. E o segredo, geralmente, eu quero mostrar depois alguns exercícios que vão nesse sentido, o segredo disso é a gente enxergar que eles são derivados de outros verbos que são mais simples, né? E que geralmente a gente não erra, por exemplo, como o verbo ter. A mesma coisa vale para o verbo ver. Então, o verbo ver é um verbo que a gente não erra. Você fala presente, eu vejo, passado, eu vi, tu viste, ele viu, né? No pretérito perfeito, pretérito pontual. Logo, isso vale, por exemplo, para o verbo rever, para o verbo prever. E aí que está o problema. Aí que estão os verbos que a gente costuma errar, né? Então, rever, por exemplo, o professor não reviu minha prova. Agora fala se não sairia facilmente, o professor não reviu minha prova. Ou a moça da previsão do tempo, a moça do jornal, preveu calor para essa semana. Preveu? Pensa bem. Como que você usaria o verbo ver? To see, né? Verbo ver, ela viu, logo ela previu calor para essa semana. Beleza? Então esses são verbos que servem de armadilha. Outros verbos que são problema para a gente. Por exemplo, o verbo vir. O verbo vir, ele não é um verbo que tem uma conjugação muito tranquila, não é tão tranquila igual a do verbo ter e do verbo ver, mas eu diria que pior do que o verbo vir são os derivados dele. Eu vou colocar aqui dois derivados. O verbo convir, de ser conveniente, né? Vou colocar três. O verbo provir, de ser proveniente. Eu falo, essas castanhas provêm da Europa, né? São provenientes da Europa. E o verbo que, sem sombra de dúvidas, é o que a gente mais erra, e o vestibular sabe disso, e ele vai colocar esse verbo lá nas questões, e é um verbo que a gente costuma usar muito em redação, e a gente corre um risco muito grande de usar incorretamente em redação, que é o verbo intervir. Depois eu quero fazer exercícios com vocês. Mas vou dar um exemplo. Então, por exemplo, eu falo assim: a polícia interviu na manifestação. Tá certo? Interviu? Então vamos pensar. Se o verbo intervir, vou até escrever aqui, ó. A polícia interviu. Vou escrever aqui no cantinho, ó. A polícia interviu na manifestação. Bom, vamos pensar. Se ele é derivado do verbo vir, eu tenho que conjugar o verbo vir e só colocar esse inter, que é um prefixo, na frente, né? Então, como é que é? Eu vim, ano passado, né? Eu vim, tu vieste, ele, ou a polícia, veio. Logo, não é a polícia interviu, mas a polícia interveio na manifestação, né? O gato chegou aqui e tá olhando pra minha cara. E o verbo pôr? O verbo pôr é um verbo muito, muito, muito importante. Por quê? Todos os verbos, sem exceção, todos os verbos terminados em or em português, na verdade, são o verbo pôr com algum prefixo, né? Então pode pensar em um monte, ó. Impor, expor, supor, propor, compor, todos eles, né? E aí tem alguns transpor, por aí vai, né?
A diferença é que o verbo por tem acento, tá? Porque é um acento diferencial para diferenciar da preposição por. Quando eu falo assim, ele fez isso por você, é uma preposição, sem acento. Agora eu falo, eu mandei você pôr água na garrafa. Aí é o verbo pôr com acento. Ele é um acento diferencial, ele só existe para diferenciar aí a preposição do verbo. Consequentemente, esse acento não existe nos derivados, tá certo? Então, impor, expor, supor, propor, compor, não tem acento, diferentemente do for. Mas a diferença entre eles acaba aí. De resto, eles são iguaizinhos, eles se conjugam da mesma maneira. Então, por exemplo, no presente, eu ponho. Se eu ponho, eu imponho, eu exponho, eu suponho, eu proponho, eu componho. Né? Falar, beleza, professor, a gente não erraria esse. Tá, esse não, mas a gente erraria alguns tempos um pouquinho mais complexos, né? Por exemplo, se eu pusesse, olha bem, se eu pusesse, que eu colocasse, né? Se eu pusesse, logo é se eu impusesse, se eu expusesse, se eu supusesse, se eu propusesse, se eu compusesse. Aquele futuro do subjuntivo, que é quando eu. É uma hipótese no futuro. Quando eu puser. Consequentemente, isso vai valer para todos. Só colocar o prefixo, ó. Quando eu impuser, quando eu expuser, quando eu supuser, quando eu propuser, quando eu compuser. Então, imagine uma frase. Quando o governo propor as novas medidas, a situação ficará melhor. Tá certo? Parece que tá, né? Esse é o problema. Então, ó, quando o governo propuser as novas medidas, a situação ficará melhor. Beleza? Esses são os verbos que realmente importam para a gente, e a dica que eu dou é essa, né? Saber conjugar esses verbos. A dica é saber conjugar o de onde eles vieram, tá certo? Bom, gente, aí desses dois verbos, desses quatro verbos, perdão, que eu chamei aí de verbos notáveis, eu queria chamar a atenção especificamente de dois, o verbo ver e o verbo vir, neste tempo aqui. Olha que coisa específica, hein? Futuro do subjuntivo, que é aquele que a gente pode usar na frente da conjugação o quando ou o se, né, para nos auxiliar na conjugação. Então, o verbo cantar, se eu cantar, quando eu cantar, o verbo ir, quando eu for, o verbo saber, quando eu souber, o verbo fazer, quando eu fizer. Né? Agora, por que, professor, especificamente desses dois verbos aqui? Primeiro, porque são dois verbos muito parecidos. Segundo, a gente erra. A gente erra e é um erro muito comum na nossa fala. A gente usa principalmente aqui o verbo vir também, mas o verbo ver é mais evidente aqui o erro, né? Então a ideia aqui é a seguinte: pensa bem, quando eu vir, né? Eu quero usar o verbo vir. Muita gente falaria, quando eu vir novamente, eu trago a blusa que você esqueceu. Não, pensa bem, quando eu vier novamente, aí que está o problema. E aí vem uma dica importante. Se você descobriu primeiro, isso vale para o subjuntivo. Lembra que a gente falou que o subjuntivo, apesar de ser um pouquinho mais difícil, ele tem essa vantagem. Se você descobriu o primeiro, você descobriu todos os outros. Né? Então, se você descobriu o primeiro vier, os outros já estão feitos, só mudando aqui a terminação. Agora, o grande problema está aqui. Ó. Eu falo assim, quando ele olhar o que você está fazendo, tá, beleza, mas não quero usar o verbo olhar, quero usar o verbo ver. Quando ele ver o que você está fazendo, a gente fala assim. E perceba que não parece que tem um problema. Por isso que esse assunto cai no vestibular. Porque o vestibular sabe o tipo de frase que a gente sabe que está errado, assim, é muito evidente que está errado, e o tipo de frase que não parece que está errado, né? Que você tem que ter estudado para descobrir qual que é o erro. Qual que é o ponto aqui? O verbo ver, ele é um verbo irregular. E aí vocês devem se lembrar que o futuro do subjuntivo tem uma particularidade. Ele é igual ao infinitivo se o verbo for regular. Mas ele é diferente do infinitivo
se o verbo for irregular. E ambos os verbos que nós estamos tratando aqui, tanto vir quanto ver, são irregulares. Então, essa forma aí, ó, quando ele ver o que você está fazendo, pode desconfiar, ela está errada. Ela está errada porque você está usando a mesma forma de infinitivo para um verbo que é irregular, né? Então, como é que é, professor? Olha bem, aqui que está o problema. Quando eu vir o que aconteceu, percebeu por que eu estou tratando desses dois verbos juntos? Porque o ver vira vir, o vir vira vier e o ver vira vir. Percebam? Então tem essa confusão aí, são dois verbos que são muito parecidos, especificamente neste tempo verbal, que é o futuro do subjuntivo, e aqui está a dica. Descobriu a primeira forma, você sabe todas as outras. Então, olha bem, quando eu vir, deixa eu colocar aqui, vamos fazer primeiro do verbo vir, que virá. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos. Quando o vós tem aquele problema de a gente não usar e tal, mas beleza, só para a gente ter a tabela completa aqui, nem é um problema muito sério para a gente, tá? Quando vós vierdes, olha que chique, parece espanhol, né? Vierdes. Quando vós vierdes, quando eles vierem. Já o verbo vir, já o verbo ver, que assume essa forma aqui, ó, quando eu vir. Quando eu vir o que está acontecendo, sei lá, darei minha opinião. Quando eu presenciar isso, darei minha opinião, né? Quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos. Eu acho que nesse nós aqui, a coisa já começa a ser mais comum para a gente, né? Quando nós virmos tudo o que aconteceu, poderemos dar nossa opinião. Beleza. Quando vós virdes. Gente, parece nome de velha, não parece? Parece nome, você fala assim, sabe a dona Virdes do 32? Então, ela morreu, menina. Bom, mas enfim, virdes, e quando eles virem. Eu acho que o virem também é bem comum pra gente. O nosso problema está lá no começo da tabela, né? Então, você fala assim, ó, quando eles virem o que você fez, eles vão te julgar, né? Beleza. Isso vale para as demais pessoas também. Quando eu vir o que você fez, darei minha opinião. Tá certo? Gente, esse é um ponto importantíssimo. Tão importante que eu trouxe aqui para a gente um exercício da FUVEST, justamente da FUVEST, que pede para a gente preencher a tabela, preencher a frase aqui, as lacunas da frase, com esses dois verbos. Ó, se ele, aí vem o verbo ver o nosso trabalho, aí vem o verbo fazer um elogio. Beleza, tem uma questão de conjugação envolvida aqui, uma questão de estrutura, mas a gente já está se encaminhando aqui para o que eu falei no começo da aula. Tem uma questão envolvida aqui também, que é um assunto que cai bastante em vestibular, que é a correlação entre tempos verbais. Então você tem que ver se é coerente em uma mesma frase usar dois verbos específicos. Então, por exemplo, olha bem essa letra A. Quando ele ver o nosso trabalho, fará um elogio. Muita gente assinalou essa letra A, cometendo o erro que eu comentei com vocês lá no slide anterior, de conjugação do verbo ver, né? Então, quando ele ver o nosso trabalho, ou se ele ver o nosso trabalho? Não, isso daqui é uma hipótese de futuro, estamos falando do futuro do subjuntivo, consequentemente, não é esta forma, é esta daqui, né? Então, o erro está aqui. Olha bem, se ele visse o nosso trabalho, agora está certo, porque ele mudou de tempo. Não é mais o futuro do subjuntivo. Aqui é aquele imperfeito do subjuntivo. Tá certo, ó. Se ele visse o nosso trabalho, fará um elogio. Interessante esse caso, porque as duas formas verbais estão certas. O problema é que elas são incoerentes entre si. Não é possível usar essas duas formas verbais numa mesma frase. Esse é um assunto muito importante que cai bastante pra gente, hein? Então, as formas verbais estão certas? Estão certas. Só que não faz sentido usar esses dois verbos conjugados dessa maneira na mesma frase. Faria sentido se eu dissesse assim: se ele visse o nosso trabalho, faria um elogio.
Ok, mas fará com vice não funciona, apesar das duas estarem certas. Olha a letra C. A letra C é a mais absurda, né? Se ele ver o nosso trabalho, a gente já viu que está errado esse ver, futuro do subjuntivo, fazerá um elogio. Gente, fazerá não, né? Isso daqui é o futuro do presente comum, não é fazerá, mas é fará, tá? Porque é um verbo irregular. E letra D, se ele vir o nosso trabalho, olha bem, acabou de falar que é essa forma, hein? Apesar de muita gente errar. Ele fará um elogio. Beleza. E olha o que vai acontecer na letra E. Na letra E vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu na B. Ó, se ele vir o nosso trabalho, tá certo, acertamos, hein? A forma do vir. Faria um elogio. Não. Se ele vir o nosso trabalho, eu não posso usar logo depois do vir, é incoerente usar esse tempo verbal. Seria coerente usar o fará, que é exatamente o que acontece na letra D. Beleza? É o tipo de frase que, se a gente lê em voz alta, talvez a gente consiga enxergar melhor nessa questão da coerência dos tempos verbais. Trouxe também um outro exercício aqui, já que a gente falou sobre essa questão aí dos verbos notáveis, que é uma questão da PUC de São Paulo, que diz: indique a frase em que o verbo destacado esteja conjugado incorretamente, ou seja, o verbo está errado, do ponto de vista da estrutura, né? Então, olha bem essa letra A. Poderia haver acordo se eles repusessem a quantia gasta indevidamente. Repusessem. Nossa, professor, não é repossem? Se eles repossem? É interessante, porque se tivesse escrito repossem aqui, talvez passasse batido para muitos de nós. Como está repusessem, a gente, repusessem deve ser mais certo. Mas de onde saiu isso? Verbo repor é derivado do verbo por. Então, como é que é o verbo por? Haveria acordo se eles pusessem. Pusessem. Só coloquei o prefixo aqui na frente. Então, essa alternativa está certa. Ele está pedindo a errada. Queria pedir-lhe que revisse minha última questão da prova. Veja, rever é derivado do verbo ver. Então, se você está em dúvida em relação ao rever, conjugue o ver, né? Então, eu queria pedir-lhe que você visse a última questão da minha prova. Só coloquei o prefixo na frente, que você revisse certinha também. Se eles intervissem com mais calma, não teria ocorrido tumulto. Parece que está errada essa frase? Não parece, né? Mas ela está. Então, o verbo intervir é derivado do verbo vir, né? Então, como é que seria o verbo vir aqui, ó? Se eles viessem com mais calma, então, se é assim, ó, viessem, então aqui deveria ser interviessem com mais calma, não teria ocorrido tumulto. Então, aqui está errada, aqui é a letra C. As demais são tranquilas, ó. Poderíamos ter ido todos juntos se coubéssemos no meu carro, né? Então, aqui, ó. Se eu coubesse, se tu coubesses, se ele coubesse, se nós coubéssemos, que é o que está aí. E a última também é um verbo derivado, ó. Se eles sempre nos contradissessem, olha quanto S tem aqui. Contradissessem é derivado, é o verbo contradizer, é derivado do verbo dizer. Então pensa, como é que é o verbo dizer? Se eles dissessem, logo se eles contradissessem, só colocando o prefixo na frente. Tranquilo? Portanto, a que está incorreta aqui, letra C. Bom, gente, e aí a gente chega naquela segunda parte da aula que eu comentei com vocês, que é bem importante, que tem a ver com interpretação. Então, o que está em jogo para a gente aqui? A gramática, ela fala para a gente quais são os usos dos tempos verbais. E a gente fez isso lá na aula da semana passada, mostrando, o presente é usado para isso, o pretérito perfeito é usado para isso, o pretérito imperfeito é usado para isso. Qual que é o problema? O problema é que a gramática não consegue dar conta
de todos os usos que nós podemos fazer desses verbos. A gente, na nossa fala cotidiana, a gente tem uma diversidade de usos tão grande que a gramática não consegue dar conta. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? Para o seguinte: estou preocupado aqui somente com os tempos do indicativo, tá certo? Eu quero comentar cada um deles e eu trouxe alguns exemplos aqui de frases que são, na verdade, desvios do uso gramatical desses tempos. Então, por exemplo, o presente do indicativo, a gente aprende, o presente é utilizado para ações que ocorrem no momento em que se fala, né? Então, você fala assim, eu bebo água todos os dias. Quer dizer que essa é uma ação válida ainda para o momento da fala, né? Qual que é o ponto? O ponto é, olha essa frase. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e desembarca em terras baianas. Bom, eu usei aqui dois verbos, chega e desembarca. E esses verbos, se a gente olhar do ponto de vista estrutural, eles estão no presente. Eu chego, tu chegas, ele, Pedro Álvares Cabral, chega, né? Qual é o ponto? O ponto é, o sentido dado no contexto da frase é de presente? Não, né? Então, apesar de ser presente, eu vou dizer que eu estou usando aqui um verbo no seu sentido não literal. É um presente, mas com valor de passado. Aí que está o problema, né? Esse daqui é um uso bem comum, né? Principalmente nos livros de história e tal. Ele tem inclusive um nome. A gente chama esse daqui de presente histórico, tá certo? É um presente que, na verdade, está nos remetendo a uma ação que ocorreu no passado. Esse é um presente com valor de passado. A gente pode usar também, a gente faz isso, um presente com valor de futuro. Amanhã eu te ligo, né? O famoso embuste. Amanhã eu te ligo. Se a gente olhar do ponto de vista estrutural, o verbo está no presente. Porém, o sentido dele é um presente com valor de futuro. Até porque ele está associado aqui a um amanhã, né? Não dá para ser outra coisa. Concordam? Existe também um caso que eu não coloquei aqui, mas eu vou comentar, que é um presente que a gente chama de presente epistêmico, que é o tempo verbal utilizado em textos científicos. Então, quando eu digo, por exemplo, a pele humana tem uma proteção natural contra os raios solares. Beleza, percebam que eu usei aqui um verbo, tem, do ponto de vista estrutural, ele está no presente, só que essa não é uma ação válida somente no momento em que se fala. Ela é uma ação que valia antes, que vale agora e que provavelmente vai continuar valendo depois, né? Então, quando a gente tem esse presente atemporal, que é muito utilizado pelo discurso científico, por quê? Porque a ciência tem essa pretensão de fazer afirmações que têm validade o tempo todo, afirmações atemporais. A gente chama então de presente epistêmico. Quando eu falo a Lua gira em torno da Terra, isso está valendo só agora? Não, isso valia antes, vai continuar valendo, né? Então, é o tempo verbal que, inclusive, vocês usam nas dissertações, tá certo? Bom, pretérito imperfeito. O que a gramática diz sobre o pretérito imperfeito? Lembra que a gente definiu como passado habitual. Mas ele é só usado nesse sentido? Quando eu falo assim, eu sempre cozinhava para os meus amigos. Né? Uma ação do passado que era um hábito. Esse é o uso literal. Agora, observem essa frase aqui. Eu queria mais um cafezinho. Imagina você falando isso com um garçom. Percebam que isso não é mais passado. Né? Então, o que a gente pode falar do uso desse queria? Na verdade, isso é um presente. E qual que é o sentido? Veja bem, estruturalmente é o imperfeito. Eu queria. Né? Mas quando a gente pensa no uso, no contexto em que ele foi utilizado, ele tem uma outra intenção. Ele é um presente, mas ele é um presente, vamos dizer assim,
mais cortês, mais educado, né? Talvez seja mais educado dizer eu queria um cafezinho do que eu quero um cafezinho, né? Olha esse segundo caso. Se você esquecesse meu aniversário, eu não lhe perdoava por nada. Esse daqui, se a gente olhar bem, ele também não está no seu sentido literal, até porque essa ação nem aconteceu ainda. Então ela não é um passado, muito menos um passado habitual. A questão aqui é que este perdoava está no lugar, se fosse no sentido literal, do futuro do pretérito. Então, se a gente adequasse essa frase à norma culta da língua, usando o sentido literal dos verbos, ficaria assim: se você esquecesse meu aniversário, eu não lhe perdoaria por nada. Ele colocou não perdoava. Esse é um ponto que cai bastante em vestibular, gente, porque é muito comum isso daqui no português de Portugal. Quando vocês pegarem aí autores que usam a versão do português europeu, né, essa de Queiroz, mesmo os africanos, é muito comum esse uso aqui, tá? E esse último caso, ó, que é uma música do Chico Buarque que diz: agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. Essa daqui já caiu em vestibular para a gente falar o seguinte, ó: agora eu era herói. Estruturalmente estamos falando de imperfeito e meu cavalo só falava inglês. Mas isso daqui é uma tentativa de reproduzir uma linguagem infantil. Gente, eu trouxe 3 casos aqui, né? Mas aí cada caso é um caso. Você tem que olhar ali naquele texto qual é a intenção do tempo verbal. Lembrando que a gramática descreve os tempos verbais de uma maneira para a gente. Pode ser que a gente esteja realmente usando dessa maneira, mas não só. Pode ser que a gente esteja usando de uma outra maneira que não é prevista aí pela gramática, tá? Um outro caso aqui, ó, o pretérito perfeito. Como que a gente definiu o pretérito perfeito? É o passado pontual, né? Então você fala assim, eu cozinhei para os meus amigos ontem. Diferente de eu sempre cozinhava para os meus amigos. Agora observem essa frase em particular. Ainda no meio do campeonato, o time paulista afirma que já ganhou a taça. Olha que interessante esse caso. Então quando você fala assim, ó, ele está colocando que ele já ganhou a taça. Do ponto de vista estrutural, isso daqui é pretérito perfeito, né? Ó, eu ganhei, tu ganhaste, ele, o time, ganhou. Beleza? Mas a ideia é de passado? Claro que não, porque ainda estamos no meio do campeonato. Então isso daqui é um futuro. Agora eu pergunto, qual que é a ideia que esse futuro tem? Né? Por que efeito de sentido a troca do futuro a troca do futuro pelo pretérito perfeito trouxe essa frase? Se ele tivesse dito assim, ainda no meio do campeonato, o time paulista afirma que ganhará a taça. É o mesmo efeito de sentido? Perceba que o mesmo sentido é. A intenção é. Agora, o efeito de sentido é outro, né? Então, quando ele usa aqui o ganhou, ele quer trazer para a gente a ideia de um futuro sobre o qual se tem muita certeza, né? Essa é a ideia. Tranquilo? De novo, essa é uma frase, né? Pode ser que apareça uma outra. Isso daqui agora a gente está no campo da interpretação. Quando a gente está no campo da interpretação, aí cada caso é um caso, né? Bom, gente, aí então, na continuação dessa ideia, então eu trouxe aqui o mais que perfeito. Vocês se lembram que a gente descreveu o pretérito mais que perfeito como o passado do passado, né? Então, lembra dessa forma? E eu trouxe aqui 2 casos. Opa, tá até faltando um acento aqui, mas eu vou colocar agora, encontrá-lo. Ok. Eu trouxe aqui 2 casos em que se usou o mais que perfeito, mas não com aquela intenção que a gente descreveu nas aulas da semana passada, né? Então, olha esse caso. Quem me dera encontrá-lo novamente? Ou, quisera Deus que ele viesse. Percebam que tanto esse dera, que é o verbo dar, quanto esse quisera, que é o verbo querer, ambos estão conjugados no mais que perfeito. Porém, a ideia não é aquela que a gente descreveu de descrever uma ação do passado de outro passado. Então, qual que é? Como que a gente poderia descrever aqui
a intenção do uso nesses casos aqui. Primeiro, percebam que isso é muito comum em frases prontas, em ditados populares e tal, né? Mas ambas aqui têm algo em comum. Ambas foram utilizadas para marcar a ideia de um desejo, tá certo? Isso é muito comum aqui, então, nesse contexto dos ditados populares, dos provérbios, das frases prontas, tá claro? Bom, um outro contexto aqui, a gente já está chegando ao fim, um outro contexto que eu queria mostrar para vocês é o do futuro do presente, que é o futuro comum, né? Então a gente descreveu o uso do futuro como uma ação que vai ocorrer depois do momento da fala, né? É um futuro comum. Então você fala assim, eu terei, sei lá, 30 anos em 2020, 2022, sei lá. Eu terei 30 anos, né? Então é um futuro. Agora, olha esse caso. Aquele crush terá hoje uns 27 anos. Veja que terá hoje parece que é uma incoerência, né? Eu estou usando um verbo no futuro, ao mesmo tempo um hoje, que é um advérbio que marca o momento presente. Qual que é a ideia, então? A ideia não é expressar um futuro. A ideia aqui é justamente falar de um presente incerto, não é? Um presente sobre o qual não se tem muita certeza. Ele deve ter hoje mais ou menos uns 27 anos. E um outro caso aqui, muito utilizado no contexto de linguagem religiosa, não levantarás falso testemunho. Percebam que foi utilizado aqui um futuro, né? Eu levantarei, tu levantarás, né? Está no futuro do presente. Mas a intenção aqui não é de futuro. A intenção aqui é de imperativo. Tanto é que isso daqui é um dos mandamentos, né? Então, a ideia de um mandamento é ser um imperativo. E é o que se utilizou aqui, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês, ainda para a questão do imperativo. É muito comum o uso do infinitivo no lugar do imperativo. Geralmente, quando a gente não quer parecer muito agressivo, quando a gente não quer parecer muito mandão, muito arrogante e tal. Então, vocês certamente já viram, por exemplo, uma frase como essa daqui, ó. Não pisar na grama. Né? Se você pensar bem, usou-se aqui um pisar, que é um infinitivo, o verbo tal qual a gente encontra no dicionário, porém a intenção não é de infinitivo. A intenção aqui é, de novo, dar uma ordem, um imperativo. Então a gente achou aqui duas alternativas muito comuns na nossa fala cotidiana para substituir o imperativo. Professor, como é que você sabe? É o contexto. Mas tem que se descobrir ali qual que é a intenção daquela frase, tá? E o último caso, futuro do pretérito. Então a gente falou do futuro do pretérito na aula da semana passada, a gente falou que ele é uma ação futura em relação a uma ação que estava no passado, né? É um tempo que só existe em correlação com o outro, né? E eu coloquei um exemplo aqui de uma frase em que eu usei o futuro do pretérito, mas a intenção não era aquela de quando a gente explicou usando a linha do tempo e tudo mais. Então, por exemplo, eu gostaria de viajar mais, né? Olha bem, eu gostaria. Então eu posso dizer aqui que isso é uma ação de presente, né? Porque essa intenção, esse desejo eu tenho hoje ainda, mas é um presente hipotético. É um presente que está no campo justamente do desejo, né? É muito comum a gente falar, por exemplo, em casos quando você fala assim, eu aceitaria mais um cálice. Quando você está falando com um garçom, por exemplo, eu aceitaria mais uma cerveja, né? Eu aceito mais uma cerveja. É um presente, mas é um presente um pouquinho mais educado, mais cortês e assim por diante, tá bom? Gente, isso é o que eu tinha para falar com vocês. Eu quero, na nossa aula interativa, fazer exercícios sobre esse assunto. A gente chegou numa parte relacionada a verbos, que é realmente como o assunto cai para a gente em vestibular. Perceba que não dá para a gente dispensar aquela primeira parte, que é saber a conjugação, porque eu preciso saber a conjugação
preciso saber qual é o uso gramatical para entender, por exemplo, naquele texto, que não foi o uso gramatical que foi utilizado. Tá certo? Gente, um beijo, boa semana para vocês.